Assim que começar a visita do professor. Bom, vamos lá. Nossa terceira aula, certo? Vou revisar com vocês aí, tá tudo da criança para o adolescente. Amanhã eu deixei reservado aí para a legislação específica a parte de algumas questões que eu vou selecionar aí, além do ECA, para a gente estudar. A parte do regime jurídico, processo administrativo, a parte lá do CISNAD, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. E aí, dessa forma, a gente fecha as questõezinhas da prova com fé em Deus. Certo? Galera, revisão bate pronto, como a gente vem fazendo nessas aulas, certo? Selecionei para a gente revisar aí 22 questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. 22 questões do ECA, certo? Então, começarmos pelo início, né? Questãozinha de número 1 para a gente analisar. Ele diz aqui: a Lei 8069, ECA, considera tratamento cruel ou degradante conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e ao adolescente. Ó, conduta de tratamento cruel. Qual é o nosso gabarito aí, pessoal? O que é que seria conduta de tratamento cruel? Veja, a questão da prova aqui é sobre o direito à integridade física e respeito à criança. Eu não posso trocar castigo físico por tratamento cruel. É isso que ele vai efetivamente cobrar na prova. O castigo físico, pessoal, é uma imposição disciplinar, certo? Que causa ou que resulta em sofrimento físico ou causa lesão à criança e ao adolescente. O tratamento cruel vai humilhar, ameaçar ou ridicularizar. Beleza? Só lembrando, pessoal, ó, tanto o castigo físico ou o tratamento cruel devem ser comunicados obrigatoriamente ao conselho tutelar. Beleza? Fechou aqui? Então, se de alguma forma humilha, né? Se de alguma forma causa grave ameaça à criança ou ao adolescente, ou até mesmo ridicularize, nós temos o tratamento cruel ou degradante. Se é uma ação disciplinar com finalidade punitiva, certo? Que usa da força e causa lesão ou sofrimento físico, eu tenho castigo físico. Fechou? Tranquilo nesses dois conceitos aqui? Tranquilo, professor. Mais um direito aqui para a gente revisar. De acordo com o artigo 18A do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Conforme o referido estatuto, configura-se castigo físico. Aí é só para a gente reforçar de forma que não erre de maneira alguma. Ensinamentos verbais feitos em público, suspensão temporária de atividades extracurriculares, uso da força que resulte em sofrimento físico ou lesão. É o nosso gabarito. Fechamos? Então, qual é a primeira aposta de prova que eu estou colocando aqui para vocês? Qual é o primeiro direito trabalhado? A diferença de castigo físico para tratamento cruel ou degradante. Isso tem a ver diretamente com a atividade de pessoas que mantêm guarda ou vigilância de criança ou adolescente. Consigo diferenciar lá por meio de termos? Consigo. Se é uma ação disciplinar, se resulta lesão corporal, se resulta sofrimento físico, castigo físico. Se é uma conduta cruel ou de tratamento cruel que vá humilhar, ameaçar ou ridicularizar, eu tenho o tratamento cruel. Beleza?
Primeira questão de prova que eu estou apostando com vocês. Ó, questão de número 3. Questão número 3, pessoal. Em uma festa de escola, as crianças foram fotografadas e as imagens foram postadas em redes sociais, sem a autorização dos responsáveis legais. De acordo com o ECA, a preservação do direito à imagem relaciona-se. E aí, pessoal? Criança e adolescente têm direito à imagem. E nesse caso, o direito à imagem é uma consequência do direito ao respeito, que também está relacionada com a proibição de castigos físicos ou tratamento cruel. A liberdade é um direito específico, e eu falei para vocês que a liberdade ela é ampla no ECA. Professor, quais são os aspectos da liberdade? Eu tenho vários aspectos. Liberdade de locomoção, direito de ir e vir, é isso? Liberdade de religião, liberdade cultural, todos os aspectos inerentes à liberdade estão protegidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Fechou? Observação. Eu quero fazer com vocês, pessoal. Veja, estou focando no direito ao respeito e estou focando especificamente na proibição de castigo físico, tratamento cruel. Tem dois direitos que eu quero revisar com vocês também. Quais são esses direitos, professor? Primeiro, o direito à vida. O Estatuto da Criança e do Adolescente protege o direito à vida em duas dimensões: o direito à existência e o direito à integridade, que se relaciona no aspecto físico, psicológico e principalmente o direito à saúde. Veja, no ECA eu tenho direitos específicos à criança e ao adolescente. Só que nesse caso, o direito à saúde também é estendido para quem? Para a gestante, como condição essencial aí para a manutenção da vida dentro do útero. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante o acesso à saúde da gestante no pré e no pós-natal. Beleza? Professor, a gestante tem direito a acompanhante? Tem. Quantos acompanhantes a gestante tem direito durante o parto e até mesmo durante o pré-natal? Um acompanhante, a sua escolha. Beleza? A vacinação no Estatuto da Criança e do Adolescente é uma prática obrigatória ou facultativa? Obrigatória. E é um dever de quem? É um dever dos pais ou responsáveis realizar a vacinação. Fechou? Beleza? Então, direitos básicos da criança e do adolescente. Outro direito, que também é uma aposta de prova, é esse direito aqui à educação, certo? Então, ele pede que você assinale a alternativa correta. Beleza. Desculpa, assinale a alternativa que não está de acordo com o ECA. A alternativa incorreta. A letra A diz assim: ensino fundamental, facultativo e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O ensino fundamental, de fato, é facultativo e gratuito. Verdadeiro. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência somente na rede regular de ensino. Ó, o ECA diz assim: preferencialmente, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade, verdadeiro. Atendimento no ensino infantil através de programas complementares de material escolar, transporte e alimentação e assistência social.
verdadeiro. Fechou? Gabarito aqui, a alternativa incorreta é a letra B de bola. Letra B de bola. Beleza? Pessoal, antes de avançar para a questão de número 5, eu quero votar com vocês. Ó, revisei as minhas apostas de direito. Quais são eles mesmo? Votando. Primeiro, a diferença de castigo físico para tratamento cruel. Vai anotando aí. Segundo, questões que se referem à exposição da criança, à proteção à imagem, que tem relações aí com o direito ao respeito, certo? Terceiro, professor, questão que envolve a educação, o direito à educação ou acesso à educação. Eu esquematizei bem os níveis da educação e o direito relacionado a cada um deles. Antes de avançar para a questão que envolve a autorização ou direito de viagem, lembre que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem 6 princípios essenciais. 6 princípios. Vocês lembram quais são eles? Quem lembra? Por gentileza. Primeiro princípio, da proteção integral. Beleza? Criança e adolescente são sujeitos de direito. Possuem direitos como todo e qualquer indivíduo. Segundo, a responsabilidade na proteção dos direitos da criança e do adolescente, ela é de que forma? Quadripartite. De quem é o dever de efetivar os direitos da criança e do adolescente? Da família, do poder público, da sociedade e da comunidade. Terceiro princípio, a prioridade para a criança e adolescente é uma prioridade absoluta. Professor, como assim? Criança e adolescente têm primazia, precedência, preferência e destinação privilegiada. Lembre, criança e adolescente têm primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Tem precedência no atendimento de serviços públicos e tem preferência na formulação das políticas públicas e sociais, além da destinação privilegiada de recursos. Beleza? Adriele, o princípio mais adequado não é responsabilidade tripartite. Está no mesmo, há uma divergência se é tripartite, mas o ECA diz assim: é dever do Estado, do poder público, da família, da comunidade e da sociedade. Professor, tem diferença de comunidade para a sociedade? Alguns autores diferenciam. A sociedade seria todo o contexto de seres humanos, no caso presente no Brasil. Já a comunidade seriam as pessoas com quem a criança tem convívio ali diretamente, no bairro, na rua, né? Na cidade. Então, a responsabilidade quadripartite ou tripartite é a mesma coisa que dizer Palmeiras não tem mundial, certo? Ou seja, expressões sinônimas. Ele não pode perguntar para você diferenciando tripartite de quadripartite. Porque tem autores que defendem 4 instâncias, diferenciando comunidade de sociedade, e tem autores que diferenciam, ó, não diferenciam, comunidade e sociedade dá no mesmo. Beleza? Fechou? Outro princípio, proibição de discriminação, condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e o princípio do interesse superior da criança e do adolescente. Fechou? Pessoal, essa parte introdutória aqui do ECA, matamos, né? Não temos dificuldade para acertar as questões. Quem é criança, professor? Pessoa de até quantos anos? Criança. 12
incompletos. Quem é adolescente? Pessoa com 12 a 18 anos incompleto. Completou 18 anos, adulto. O ECA vai ser estendido, em regra, para criança e adolescente. Excepcionalmente, para pessoa de até 21 anos de idade. Beleza? Fechou? Agora, coloque aí que isso vai cair na prova. É a questão de número 5. O que é a questão de número 5? Vou ler e eu quero participação de vocês. Ó, o capítulo 5 do ECA, dispõe sobre o direito da criança e do adolescente à profissionalização e à proteção do mercado de trabalho, tendo como garantias, ou tendo como suas garantias, e aí ele vai e traz as alternativas. Qual é o gabarito correto da questão aqui, pessoal? Qual é o gabarito correto? D, Direitos letra D. e previdenciários aos adolescentes maior de 16. Proteção de adolescentes ao trabalho, regulada apenas pelo disposto no ECA. Proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Trabalho desprotegido ao adolescente portador de deficiência. E aí, pessoal? Qual é o gabarito da nossa questão aqui? Veja, nós temos uma divergência entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição. No entanto, como a banca é literal, coloquei essa questão para reforçar. Proibição de qualquer trabalho a menores de 14, salvo na condição de aprendiz. Pessoal, a Constituição fala um pouquinho diferente, né? Mas nós vamos aplicar esse entendimento aqui. O gabarito é a letra D de dado. Qual é o erro aqui, professor? O ECA, ele diz que os direitos trabalhistas e previdenciários são estendidos ao adolescente maior de 14 anos. Bom, fechou? Então, como é que a gente vai responder? Direito à profissionalização. É proibido qualquer trabalho a menores de 14, salvo na condição de aprendiz. Lembrar, criança e adolescente não podem realizar trabalhos precários. O que são trabalhos precários, professor? Noturnos, insalubres, perigosos, né? Trabalhos realizados em horários que prejudicam a frequência à escola, esses aspectos aí. Beleza? Fechamos? Fechamos. Outra aposta de questão de prova. Qual é a outra prova de questão de prova? Autorização para viagem ou direito de viajar. Não, na verdade aqui é o direito, confundi, né? Aqui é direitos, de uma forma geral, mas eu coloquei uma questãozinha sobre direito para viagem. Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo, qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, exceto, letra A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, isso é verdadeiro. Direito à crença e a culto religioso. Direito, ó, direito à crença, beleza. Mas o direito ao culto religioso, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores. Criança e adolescente têm sim direito de questionar critérios avaliativos. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública.
e gratuita próximo da residência, garantindo vagas no mesmo estabelecimento para irmãos que frequentem a mesma etapa de ensino. Qual é o erro aqui, professor? O direito de crença é abarcado não pelo direito à educação, porque isso daqui é uma pergunta sobre o direito de educação. O direito de crença e de culto religioso é abarcado pelo direito de liberdade, que inclusive envolve a liberdade de religião. São quatro aspectos da liberdade no Estatuto da Criança e do Adolescente: liberdade de locomoção, ir e vir em logradouros públicos, né? Brincar, buscar refúgio e auxílio e participar da vida comunitária. A liberdade de expressão, que garante o direito de livre expressão do pensamento. A liberdade de religião, que garante a liberdade de crença e de culto. E a liberdade política, que é participar da vida política atendidos aí ou na forma da lei. Então, gabarito, letra B de bola. Por que que é letra B de bola, professor? Porque esse direito aqui não é decorrente do direito à educação. Fechou? Beleza? Pessoal, eu coloquei uma questãozinha aqui sobre o direito à viagem e eu já queria discutir ela, o direito à viagem. O que foi que eu coloquei? Bom, tá aqui para frente. Mas, então vamos seguir a ordem dos artigos. A colocação em família substituta de um indivíduo com menos de 18 anos, tratado em diferentes artigos do ECA, será feita mediante guarda, tutela ou adoção. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvida, beleza, por equipe multiprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. E terá sua opinião devidamente considerada. Ponto. Ah, professor, beleza. Se tratando de criança maior de 18, será necessário o consentimento. Maior de 12. Criança menor de 12 anos é apenas ouvida quanto à questão de colocação em família substituta. Criança ou adolescente, desculpe, maior de 12 precisa de autorização, precisa do seu consentimento. E o consentimento é colhido em audiência específica para isso. Beleza? Pessoal, fazer uma cronologia aqui. Onde é que criança e adolescente têm que conviver? O ECA traz três tipos de família, né? Quem consegue me descrever quais são esses tipos de família? Família Família. natural, família por na- extensão e família por extensão, família natural e esqueci agora o outro. Família natural, extensa e substituta. Três. Quem é a família natural? Pai e mãe. Pai e mãe e os filhos, ou pai ou mãe e os filhos, certo? Quem é a família extensa? São Os os parentes. parentes com os quais a criança convive e mantém vínculo de afetividade e afinidade. Tio, tia, avó, avô, é a família extensa, certo? Quem é a família substituta? É uma família que tem um vínculo especificamente com base na lei. Na verdade, com base em três institutos: guarda, tutela e adoção. Beleza? Vamos fazer uma linha cronológica. A criança e o adolescente ela tem que ser mantida no seio da família
natural. Fechou? Não sendo possível, a criança está em situação de risco, eu coloco ela em qual família? Extensa. Professor, e se não houver indicação da família extensa, se procurar e não achar a família extensa, se não tiver família extensa, coloca a criança em família substituta. Se não for possível, em acolhimento institucional ou familiar. E o caminho, via de regra, é indicar ou colocar para a adoção. Então, a ordem de preferência que o ECA estabelece é essa daí, certo? Famílias no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos lá. De acordo com a nova lei de adoção, na hipótese de não haver genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária deverá. E aí, pessoal? Aqui é um tema também sensível, que é o poder familiar. Professor, o que é o poder familiar? O poder familiar, é uma prerrogativa que dá aí para o exercício de direitos e deveres perante a criança e adolescente, né? Existem responsabilidades para quem exerce o poder familiar e também existem prerrogativas. O poder familiar, lembrando, é exercido em plenitude de igualdade entre o pai e a mãe. Beleza? Esse poder familiar ele pode ser extinto, destituído? Pode, mediante ordem judicial. Existem hipóteses que a lei estabelece: morte dos pais, emancipação, maioridade, se houver castigo ou abandono, né? Se de alguma forma o pai ou a mãe oferece risco à criança ou adolescente, há a perda do poder familiar. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, ele está dizendo, não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda. O que é que o juiz faz? O que é que ele vai fazer? Decretar a continuidade do poder familiar, decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem não estiver habilitado, decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação de criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la, ou de entidade que não desenvolva programa familiar ou institucional, decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação de criança sob a guarda provisória de quem está habilitado a adotá-la, ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Letra D. Falando em programa de acolhimento institucional, a criança e o adolescente pode ficar eternamente nesse programa. Tem um prazo. Qual é o prazo? 18 meses. Esse prazo pode ser prorrogado? Pode. Comprovada a necessidade, pode haver prorrogação pelo juiz. Mas só que é preciso monitorar a condição da criança e do adolescente, né? Preciso avaliar. De quanto em quanto tempo é feita essa avaliação, pessoal? A cada quanto tempo? 6 meses. 6 ou 3? Agora também travei. 6 meses. A cada 6 meses. Beleza? Fechou? Pessoal, ó, cuidado, cuidado, certo? Com 3 institutos que nós já revisamos exaustivamente: guarda, tutela e adoção. Diferenciar família natural de família substituta ou de família extensa
É tranquilo. Agora, cuidado que tem algumas armadilhas, algumas pegadinhas, quando se fala desses três institutos: guarda, tutela e adoção. Beleza? Professor, beleza. Vamos aqui para a questão, falar um pouquinho sobre essas famílias substitutas. Ele quer que você assinale a alternativa incorreta. A letra A diz assim: entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Isso é verdadeiro. Entende-se por família extensa aquela que se estende além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por amigos da criança ou do adolescente. Beleza. Essa é a família extensa, é a família extensa. Ou não? Ó, os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunto ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Eu A acho que não. família, a colocação em família substituta, far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação da criança ou do adolescente. E aí, pessoal? Qual é o gabarito da nossa questão? B. Letra D de dado. A. D de dado. Os filhos havidos fora do casamento podem ser reconhecidos pelos pais. É isso? Ó, a letra B diz assim: entende-se por família extensa aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por amigos da criança. Isso é família extensa. Cuidado com esses termos. Cuidado com essas palavrinhas, pessoal. Isso daqui está falso, certo? A família extensa envolve os parentes, não os amigos da criança e do adolescente. Beleza? Fechamos? Questão de número 10 é justamente a análise sobre a distinção entre guarda, tutela e adoção. O item 1 diz assim: a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiro. Verdadeiro ou falso isso aí? Por quê? A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins efeitos de direito, inclusive previdenciários. Verdadeiro ou falso? Pessoal, direitos previdenciários, quem atribui é a tutela, certo? Ó, excepcionalmente, deferenciar a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a necessidades peculiares e para suprir eventual falta dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. E aí? Qual é a ordem correta? Isso daqui É é verdadeiro, V, né? P, P. Isso é verdadeiro. Isso daqui, Falso, verdadeiro, falso falso. e falso. Falso. Por quê?
excepcionalmente será deferido aqui, ó, a tutela. Professor, por quê? A guarda ela se destina a regularizar a posse, de fato. Esse é o objeto. Então, o gabarito é a letra A de avião. Fechou? Vamos fazer um bate-bola. A segunda como verdadeira. Depois você me mande aí, porque a segunda não está verdadeira, pá. Certo? A guarda aqui, ela não confere direitos previdenciários. Quem confere direitos previdenciários é a tutela. É a tutela, certo? A gente precisa ver se de fato é essa a questão. Por quê? Vamos lá fazer o bate-bola entre guarda, tutela e adoção. As diferenças entre elas. Pessoal, guarda. O que é a guarda? Primeiro, dá o direito e o dever de prestar assistência material, moral e educacional para a criança e adolescente, certo? Segundo, não implica em perda ou suspensão do poder familiar na guarda. Terceiro, não é permitida para famílias estrangeiras. Guarda só para a família brasileira. Beleza? Terceiro ou quarto, não existe mudança de nomes. E quinto, não assegura à criança ou adolescente direitos do guardião. Ó, pessoal, preste atenção, Adriele. O ECA fala sobre a tutela, inclusive assegurando direitos previdenciários. Por quê, professor? Porque a guarda é uma situação apenas do guardião em relação à pessoa. Não tem esse vínculo recíproco de retorno. Por isso que depois eu vou dar uma conferida nessa questão aqui, certo? Para ver o fundamento dela. Expressamente, a tutela é quem garante esses direitos. Beleza? E qual é a diferença básica da tutela para a guarda, pessoal? Os direitos que tem na guarda, tem na tutela. Então, quem detém a tutela tem todas as prerrogativas de quem tem a guarda, mais algumas. Por exemplo, questão de representação patrimonial. A tutela dá esse direito, certo? Os dois institutos são institutos revogáveis. Podem ser revogados a qualquer tempo. O terceiro instituto, que é o instituto mais cobrado, é o instituto da adoção. Qual é a condição que a adoção confere para o adotando? Confere a condição de filho. Na adoção, nós temos o adotante, que é quem realiza, e o adotando, que é quem está sendo adotado. Então, olha a historinha aqui da questão número 11. Cíntia é uma jovem de 18 anos de idade e tem uma irmã por parte de mãe. Beleza. Ana, de 4 anos de idade. Infelizmente, num grave acidente, sua mãe e o companheiro, pai de Ana, faleceram. Cíntia não pode adotar Ana por ser. Qual seria o gabarito aqui, pessoal? Por que ela não pode adotar? Sei. Quem pode adotar maior de 18 anos? Qualquer que seja a condição. Quem pode ser adotado? Menor de 18 anos. Essa é a regra. Só que a diferença entre um e outro tem que ser de no mínimo 16 anos. Fechou? Beleza? Ó, depois eu confiro, Eduardo. Entre 16 com idade de diferença de 16 anos.
Ponto. Uma ressalva. Existem algumas pessoas que estão proibidas de adotar. São os descendentes, ascendentes e os colaterais, irmãos do adotante. Então, no caso, Cíntia aqui, ela não pode adotar porque é irmã. Beleza? Regra, regra. A irmã pode ter a tutela ou só a guarda. Bruno, a irmã pode ter a guarda. Excepcionalmente, tem algumas decisões que garantem a tutela. O que é que ela não pode? Ter, adotar. A lei proíbe expressamente, certo? A tutela, ela vai dar direitos de representação e para a administração de bens. Houve ali a quitação de bens, ela garante, se não houver o impedimento, para realizar a adoção. Então, no caso do irmão, tutela e guarda não teriam aí uma relação direta. O que não pode, qual a diferença da tutela para a guarda? Vamos lá. Sempre confundo. Guarda é o dever de prestar assistência, certo? Que tipo de assistência? Material, moral e educacional. Quem tem a posse da criança, quem está responsável informalmente, regulariza essa responsabilidade por meio da guarda. Ponto. Beleza? Na tutela, tudo o que tem na guarda também tem na tutela. Ponto. Certo? Outra diferença sensível. Na guarda, implica a perda do poder familiar. Por exemplo, a criança é filha de uma pessoa, mas está sob a guarda de outra. Aquela pessoa que tinha o poder familiar, ela perdeu? Houve destituição do poder familiar? Não. Na guarda não existe a destituição do poder familiar. Na tutela, existe a destituição ou a perda do poder familiar? Existe. Necessariamente é preciso a perda ou suspensão do poder familiar, para que aí então se configure a tutela. Então, a tutela, pessoal, ela vai ser especificamente, vai ter uma palavrinha ou uma expressão. Administração de bens. E em regra, não é absoluto, mas em regra, é concedida na ausência dos pais. Por qualquer motivo, os pais estão ausentes, certo? Pode, efetivamente, se decreta a tutela para a administração aí desses bens. Ponto. Aí, em relação a direito, a lei traz expressamente que a guarda ou que a tutela pressupõe que o pupilo tenha direitos previdenciários em relação a os tutores. Na guarda não existe essa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, expressamente, certo? Existe na Professor, tutela. em relação à guarda, no artigo 33, parágrafo 3º, fala a questão, inclusive previdenciários. E é? É, Então, tô com a lei aqui agora, tô olhando. A Daniela botou aí. Tá lá no. Tá lá mesmo, professor. É 30, Parágrafo 3º do 33. sim, sim. Eu vou confirmar, pessoal. Amanhã a gente vai voltar a falar do ECA, a aplicabilidade desse instituto para a guarda. A criança confere todos os direitos, tutela. Hum, hum.
Ao contrário vai, ao contrário não vai. Bem, eu fiz o quadradozinho, não foi com vocês. Eu fiz o quadrado, a tabelinha, e eu acho que eu não fiz essa menção. Se eu não fiz essa menção, tem alguma razão de ser que eu não estou lembrando agora. Ou eu posso ter efetivamente me equivocado, faz parte. A gente vai voltar a falar sobre essa situação específica. Quais são os direitos que o guardião não, o pupilo tem em relação ao guardião na guarda. Na tutela, tranquilo, inclui direitos previdenciários, de boa. Na adoção, tem o status de filho, certo? Fica com essa ressalva aí desse dispositivo, que eu não sei por que eu não coloquei. Não assegura à criança e ao adolescente o direito do guardião. Colocou isso, eu coloquei isso no resumo, foi? Então eu posso ter me equivocado. E aí eu faço a correçãozinha, certo? Por quê, pessoal? Às vezes, o dispositivo legal, ele é suspenso por decisão judicial. Não acredito que seja esse o caso, porque haveria alguma menção. Então, eu não sei por que eu coloquei. Acho que eu devo ter equivocado, certo? Mas eu faço a correção. Até amanhã eu faço a correçãozinha. Quem perguntou a diferença de guarda e tutela? Três diferenças sensíveis. Três. A primeira, o objetivo, certo? A segunda, a perda ou não do poder familiar, certo? A terceira, professor, diferença. O fato, que não é uma diferença, o fato de ser aplicado para famílias estrangeiras, as duas se aplica, e essa questão que envolve o direito. Ponto. Beleza? Ficou claro aqui? Como que eu vou identificar, professor? Se é para administrar bens, tutela. O que pode na guarda, pode na tutela, mas nem tudo que pode na tutela, pode na guarda. Decretou a perda do poder familiar, tutela, perda ou suspensão. Não existe esse rompimento na guarda. Bom, tranquilo? De boa? Adoção. Tenho duas figuras. Adotante, adotante e o, o adotando e o adotante, certo? Quem adota, maior de 18. Quem está sendo adotado, menor de 18. Regra, professor. Qualquer pessoa pode adotar, maior de 18. Limitações. Tem que ter diferença de idade de no mínimo 16 anos. Não pode ser ascendente, descendente ou irmão. Pode haver adoção conjunta, duas pessoas adotando? Sim ou não? Pode. Se forem casais, casal, ou se conviverem em união estável. Beleza? Agora, se forem duas pessoas separadas, pode adotar em conjunto? Sim ou não? Sim. Não. Sim. Mas tem requisitos. Lembram lá dos requisitos? Quais são eles? Primeiro, O estágio de convivência tem que ser iniciado antes da separação. boa. Segundo requisito, haja acordo quanto à guarda compartilhada ou visita. Beleza? E terceiro, exista laços de afinidade entre a criança e os dois adotantes. Fechou? Nesse caso, preenchendo esses três requisitos, eu posso ter uma adoção conjunta de duas pessoas
mesmo que elas estejam separadas. É possível a adoção póstuma? É, desde que haja manifestação inequívoca antes do falecimento. É possível aí o reconhecimento e a adoção póstuma. Beleza? Pessoal, no processo de adoção, a assistente social esclareceu à adotante, Clarissa, que conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, há necessidade de adoção ser precedida por um estágio de convivência com a criança ou com o adolescente adotado, por um período máximo de quantos dias? Estágio de convivência. Qual é o período? 90 dias. Após isso, eu tenho aí a concretização ou não do processo de adoção. Beleza? Pessoal, a adoção, ela é um ato personalíssimo, viu? Pode adotar por procuração de forma alguma. Somente adoção, somente por ato próprio. Pode adoção estrangeira, por casais estrangeiros. É a regra ou a exceção? Exceção. Porque, em regra, a adoção deve ser feita por casais brasileiros ou aqui no Brasil. Excepcionalmente, por brasileiros que moram no exterior. E, excepcionalmente ainda, se não tiver no cadastro quem tem interesse, por estrangeiros. Mas não é a regra, é a exceção. Tranquilo? Questãozinha de número 13. Questão de número 13. Gabarito aí da questão 13. Qual é a alternativa correta? Valendo-se do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual assertiva se encontra em desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Falamos agora, né? Só pode haver adoção por ato próprio. A letra A, vamos revisar aqui e fixar. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e do adolescente em família natural ou extensa. Show de bola. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os interesses do adotando. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessório, desligando-se de qualquer vínculo com os pais, salvo questões matrimoniais. Se um dos cônjuges ou concubinos adotar o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou o concubino adotante e os respectivos parentes. O gabarito aqui, pessoal, é a letra B, porque não é permitida a adoção por procuração. Beleza? Questão de número 14. Em uma escola de Porto Alegre, uma turma composta por adolescentes com 12 anos de idade resolveu organizar a excursão para a Serra Gaúcha. Agora é boa. Já pode notar aí também, viu? Botar vermelhinho, ó. Questão de prova. Questão de prova. Para a Serra Gaúcha. Eles juntaram o valor necessário para as despesas e contrataram um ônibus particular para levá-los. O motorista, então, solicitou-lhes alguns documentos pessoais, entre eles a autorização dos pais para viajarem desacompanhados. De acordo com a legislação pertinente, para um adolescente poder viajar desacompanhado dos pais ou responsáveis para fora da cidade,
onde mora sem expressa autorização judicial, a idade mínima necessária é de quantos anos? E aí? Vamos revisar. Criança e adolescente, pessoal, podem viajar sozinhos? Sim ou não? Criança, não. Não. Desacompanhado, não. Mas adolescente, Depende. de quê? Se for O ECA município diz ali o, contigo, né? Área metropolitana, o ECA diz o quê? maior de 16. Adolescente menor de 16 ou criança não podem viajar sozinhos, desacompanhados, para fora da comarca onde reside, sem expressa autorização judicial. Saiu da comarca, é menor de 16 anos ou criança, não pode. Essa é a regra. Lembrar, menor de 16 não viaja sozinho para fora da comarca onde reside. É a regra. Essa regra tem sem autorização. Essa regra tem exceção? Tem. Não é exigida a autorização. Quando, pessoal? Quando que não é exigida a autorização? Hum? Comarca contígua à residência da criança ou do adolescente e na mesma unidade da federação. Ou incluído na região metropolitana e na mesma unidade da federação. Então, nesse caso, não precisa de autorização. Professor, me dê um exemplo. Se deslocar de Aracaju para Socorro. Pode, pode, não tem problema nenhum. Precisa dessa autorização? Não. Segunda exceção, que não precisa de autorização. Quando a criança ou adolescente estiver acompanhada. Acompanhada por quem? Quem é que tem que acompanhar? Ascendente ou colateral maior. Até qual grau? Terceiro grau. Comprovado o grau de parentesco. Segundo, pessoa maior expressamente autorizada pelo pai ou responsável, mediante documento. Lembrar, pessoal, a regra é que elas não viajem sozinhas para fora da comarca onde residem. Essa é a regra. Sem autorização, obviamente. Havendo autorização, elas podem viajar. Só que essa autorização, ela também vai ser dispensável nessas duas hipóteses. Ponto. Professor, e para viagem no exterior? E aí? Viagem no exterior é barril, né? Se tiver com os dois pais, precisa de autorização? Não. Se tiver na presença de um dos pais, apenas um dos pais, precisa de quê? A autorização expressa do outro com firma reconhecida. Se for na companhia de terceiros, professor, aí só com autorização judicial. Não tem jeito. Só com ordem judicial. Beleza? Qual é o gabarito aqui, então, da nossa questão? Letra D de dado. Letra D de dado. Fechamos? Questão 15. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Item 1.
Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. E aí, pessoal, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Show de bola. A autorização não será exigida quando se tratar de viagem ao exterior, se a criança ou adolescente estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até o terceiro grau, comprovado documentalmente o grau de parentesco. Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. E aí? Por que está falso? Precisa de autorização do- Hum, judicial. Boa. Não confundir, não confundir. Pessoal, a regra para viagem interna é diferente da regra para viagem internacional. Para viagem doméstica, criança ou adolescente menor de 16 não pode ir para fora da comarca sem autorização. Não viaja sozinho sem autorização. Só que o ECA ainda flexibilizou a necessidade de autorização judicial. Ela permitiu dizendo o quê? Se for uma comarca contígua, na mesma região metropolitana e na mesma unidade da federação, não preciso. Bom, certo? Letra B, se a criança estiver acompanhada, também não vou pedir autorização, mas é para viagem doméstica. Para viagem internacional, ou viaja com os dois pais, ou viaja com um expressamente autorizado por outro, confirma. Se for viajar com terceiros, só com autorização judicial. Só com ordem judicial. Ponto. Beleza? Então, esse item está falso. Qual o gabarito aqui, pessoal? Letra C de casa, não é isso? A proposição é verdadeira, a outra, a proposição é falsa. Falsa. Fechamos? Beleza? Hum. Questão de número 16. Assinale a alternativa correta no que se refere à prevenção especial estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado não deverão ser comercializadas com embalagem lacrada. Falso. Texto do ECA. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer em locais de apresentação ou exibição acompanhada de pais ou responsáveis. Menores de 12. As emissoras de rádio e televisão não devem exibir, deixa eu ver aqui, não devem exibir programas com finalidades educativas, artísticas e informativas. Falso. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar sigiloso e de difícil acesso a entrada do local de exibição, destacada sobre a natureza do espetáculo, a faixa etária. Isso daqui é falso. Pessoal, tem essa previsão aqui, certo? Se alguém puder me ajudar, eu não vou lembrar agora, não estou lembrando agora especificamente o artigo do ECA. Mas o ECA vai direcionar que criança menor de 10 anos, só acompanhada aí de pais ou responsáveis, certo? Se alguém puder me citar o artigo, eu agradeço. Mas o gabarito aqui é a letra B de bola. Artigo 75. Muito obrigado. Fechamos?
Tranquilo? Ó, chegamos agora à parte das medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas. Primeiro, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre ato infracional, né? O que é um ato infracional? Quem consegue me ajudar conceituando aí? Ato infracional. De forma simples. Ato infracional é uma conduta tipificada como crime que é praticada por quem? Quem é que pode praticar criança? Quem é que pode praticar ato infracional? Criança e adolescente. Beleza, fechou. Agora, quem é que pode sofrer medida socioeducativa? Quem é que pode cumprir medida socioeducativa? Só adolescente. Essa é a questãozinha, viu? Cuidado. Quando a criança pratica um ato infracional, ela sofre medida de proteção. Ela tem o direito à medida de proteção. Quando se trata de adolescente, medida socioeducativa. Beleza? E aí nós temos quais medidas socioeducativas? Eu dei até uma dicasinha, né? É o Fiat Pilot. Prestação de serviço à comunidade, advertência, internação em estabelecimento educacional, liberdade assistida, tem mais? Inserção em, eita, deu problema aqui, pessoal? Estamos escutando, mas está sem vídeo. A internet caiu dele, mas já restabeleceu.
Voltou, professor. Consegue? Consegue me ouvir, pessoal? Sim. Perfeito. Eu estou com o roteador aqui perto. Porque aparece para mim. Aparece para vocês sinal de internet estável. Só aparece para quem está com internet instável. E é? É tu mesmo. Eduardo, a gravação, como é que tá? Atrapalhou não, né? Volta normal? Então, beleza. Vamos botar. Fechou. Questão 17, pessoal. Questão 17. Ó, a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Com base no exposto, conforme a Lei 8, Estatuto da Criança e do Adolescente, assinalar a alternativa correta. E aí, qual a alternativa correta a gente marca? A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Em algumas hipóteses, o período máximo de internação excederá 3 anos. Em alguns casos, haverá a incomunicabilidade, principalmente para fins pedagógicos. E em algumas hipóteses será aplicada a internação, mesmo havendo outra medida adequada. Vamos analisar a internação. Pessoal, primeiro, quando a gente fala de medidas socioeducativas, é bom vocês distinguirem naqueles dois grupos que eu ensinei vocês, né? Eu tenho as chamadas medidas de meio aberto. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim, sim. Sim. E às vezes fica situado internet fuleira. É porque quando aparece para mim, sua internet está estável. Sua internet. Não aparece para vocês, não é? Hã? Não. Não. Estranho, né? Bom, pessoal, então, ó, vamos dividir em dois grupos. Medidas de meio aberto. O indivíduo, o adolescente, ele permanece no convívio da família. Eu tenho 4 medidas de meio aberto: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Ponto. São essas 4 medidas. As medidas restritivas de liberdade, semi-liberdade e internação. São essas duas. Quando a gente fala da internação, professor, o que é que eu preciso lembrar na prova? Primeiro, a internação, pessoal, ela é a regra ou a exceção? Internação. Exceção. Porque o ECA diz o seguinte, que eu só aplico a internação se não houver outra medida mais adequada à situação. E aí nós temos 3 princípios que vão reger ela. Primeiro, a internação é exceção. Segundo, brevidade. Tem que demorar o menor tempo possível. Imprescindível a ressocialização. Certo? Quando é que eu aplico, professor? A
medida de internação. E aí? Eu tenho três hipóteses. Quem é que lembra? Crime de violência e grave ameaça. É uma revisão, pessoal. Vamos lá, bota para fora. Três hipóteses que cabem. Quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, né? Pelo descumprimento reiterado das medidas que foram anteriormente aplicadas. Questãozinha de prova. Qual é o prazo? Qual é o prazo? 6 meses. O prazo, qual é o prazo? Não tem um prazo determinado. Beleza? Por que que não tem um prazo determinado, professor? Porque ela tem prazo máximo, que não pode ser superior a 3 anos. Ah, professor, mas pode ser decretada por 1 mês, 2 meses? Pode. Não tem um prazo específico. Exceto em uma circunstância. Quem lembra? Qual é a circunstância? Que tem um prazo determinado. Travou, professor. Pode repetir a pergunta? Hã? Travou, foi? Pô, repita a pergunta, por favor. A medida de internação, ela não tem um prazo específico. O prazo máximo é de 3 anos. Ela pode ser decretada por 3 meses, por 2 meses, 1 mês. Só que tem uma situação que o ECA traz com prazo específico, que é pelo descumprimento reiterado das medidas. Aí, nesse caso, nós temos o prazo de 3 meses. Quem é que aplica? Somente o juiz, certo? Mas eu tenho que ouvir o Ministério Público e a cada 6 meses temos a reavaliação acerca da necessidade ou não de manutenção da medida. Beleza? Tranquilo aqui? Essa reavaliação é apenas para internação ou para qualquer medida? A medida de semi-liberdade, ela também é reavaliada a cada 6 meses, certo? Ela tem que ser reavaliada no máximo a cada 6 meses. Essas medidas de reavaliação, Marcos, são as duas medidas de restrição da liberdade. O juiz tem que estar ali monitorando constantemente ali. Beleza? Fechou? Bom, pessoal, então o gabarito aqui, qual é a alternativa correta? É a letra A de avião, certo? Questão de número 18. Questão de número 18. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar representa um órgão. O Conselho Tutelar, pessoal, é permanente ou temporário? Permanente, certo? É órgão vinculado a qual poder? Legislativo, executivo ou judiciário? É órgão vinculado ao poder legislativo. Vinculado ao poder executivo municipal. Ó, pessoal, e deixa eu explicar mais detalhadamente. O Conselho Tutelar, ele é um órgão completamente autônomo. Ele só recebe fiscalização do Ministério Público, como fiscal da lei. Não tem nenhum vínculo de subordinação à prefeitura, ao prefeito municipal. O pagamento é realizado por meio do orçamento do executivo municipal, mas não tem nenhum tipo de sujeição administrativa, de organização em relação ao prefeito. Beleza? Os conselheiros são livres, são autônomos para se auto-organizar, submetendo-se aí à fiscalização do Ministério Público. Em cada município, nós sabemos que tem que ter pelo menos quantos conselheiros?
Por quantos conselhos fiscais? Um. Beleza? Então, é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de exercer, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA. Um órgão temporário, falso, né? Um órgão permanente independente dos órgãos governamentais, falso. Um órgão permanente e autônomo, jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento, não é jurisdicional. Um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA. Um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. A gente refletiu? Encarregado pela sociedade, eu acho que a letra E está repetido, né? Agora eu não entendi essa questão. Um órgão permanente e autônomo encarregado. A letra D, professor. Ah, é zelar. Zelar. Essa banca é foda, viu? Não aplicar. Exatamente. Porque a aplicação dos direitos da criança e do adolescente pressupõe aí que ele seja um órgão jurisdicional. O gabarito é a letra A de avião. Veja, a banca muda apenas uma palavra, um termo. E a questãozinha aí, pessoal, de número. Professor, uma Mano, dúvida. Eu fiquei confuso nessa parte aqui do jurisdicional. ó, deixa eu explicar, Marcos. Órgão jurisdicional vem de jurisdição, judiciário. Então, órgão jurisdicional são os órgãos vinculados ao poder judiciário. Juízes, tribunais, entendeu? São órgãos jurisdicionais. Por quê? A jurisdição é o que Daniele falou aqui. É o poder de aplicar direitos e leis. Entende? O conselho tutelar, ele zela. Zelar no sentido de quê, professor? De fiscalizar. O conselho tutelar, ele funciona para que ele possa fiscalizar os outros órgãos do executivo, inclusive, se estão ou não cumprindo com os direitos da criança e do adolescente, né? Por isso que o Conselho Tutelar ele tem total autonomia de fiscalizar eventos, de fiscalizar estabelecimentos comerciais, no que se refere à questão que envolve direitos da criança e do adolescente. Exemplo prático. O Conselho Tutelar pode conferir uma denúncia acerca da possibilidade de presença de criança ou adolescente em locais que não podem por lei? Pode, certo? Agora, qual é a penalidade que o Conselho Tutelar vai aplicar nesse sentido? O Conselho Tutelar, pessoal, tem as suas atribuições que eu coloquei lá para vocês dar uma revisada, mas não tem a função de aplicar, de exercer a jurisdição. Isso é atribuição especificamente do Poder Judiciário, certo? Então, o órgão jurisdicional, Marcos, é vinculado ao Poder Judiciário. Então ele tem poder de polícia, né? Que nem nesse ato de fiscalizar. Tem. É um poder de polícia específico. Por quê? Não é um poder de polícia administrativo, no sentido específico. Entendeu? É um poder de fiscalização apenas no que se refere aos direitos da criança e do adolescente. Somente isso. Beleza? Constatou irregularidade. O Conselho Tutelar requisita, olha a palavra, requisita a atuação de órgãos competentes. Exemplo, os conselheiros detectaram ou se depararam com a situação de crime envolvendo criança ou adolescente. Eles podem realizar prisão, determinar condição, podem na condição de qualquer do povo, mas eles não têm essa prerrogativa. Então, se é uma questão criminal, requisitam a atuação da polícia, requisitam a ação policial.
O Conselho Tutelar encontrou criança ou adolescente em situação de maus tratos, tem necessidade de atendimento psicológico, etc. Requisita o serviço público de psicologia, de atendimento de saúde para a prestação. Essa é a prerrogativa que o Conselho Tutelar exerce. Qual a sanção, professor? Qual a punição? Por exemplo, o Conselho Tutelar ele tem a possibilidade de interditar no estabelecimento? Não. De proibir um evento de ocorrer? Não. Porque isso é função jurisdicional. Entende? Quem é do interior sabe que, às vezes, em eventos públicos, tem juiz que é doido. Tem juiz que diz assim, ó, eu não quero menor de 15 anos no evento. Ou eu não quero menor de 16 anos no evento. Veja, o ECA diz que menores de 10 anos precisam estar com. Mas tem juiz que diz assim, não quero. Ele decide, fundamenta a decisão e pede para que os órgãos públicos competentes executem. Polícia, geralmente, faz. E quem que vai estar lá fiscalizando? O Conselho Tutelar. Ah, mas entrou a galera que não podia. O Conselho Tutelar pode mandar parar o evento? Não tem essa prerrogativa, porque não tem esse poder jurisdicional. Mas fiscaliza, faz relatório e manda para o juiz. Aí o juiz pode, posteriormente, proibir novos eventos, né? O juiz pode, posteriormente, interditar a localidade. Essa é a diferença básica, entendeu? Então, quando ele fala zelar, é no sentido de fiscalizar, de analisar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Beleza? Fechou? Pô, e essa questãozinha aqui, certo? De número 19. Número 19. Qual o gabarito que a gente marca aí? Letra D? Qual é o erro da letra A? Tá vendo? É órgão permanente subordinado à Secretaria de Direitos da Criança e do Adolescente. Falso. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 4 membros, escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Verdadeiro ou falso aí? Verdadeiro. São 5 membros, né? 5 membros. Falso. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: é conhecida idoneidade moral, idade superior a 18 anos e residir no município. Idade superior a 21 anos. Falso. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Verdade. É o nosso gabarito. Beleza? Constará da Lei Orçamentária Federal a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Constará da Lei Orçamentária Municipal e não federal. Beleza? Fechamos? Pessoal, essas últimas questõezinhas aqui, confesso para vocês que o meu HD já está falhando um pouco. São questões que envolvem crimes do ECA, certo? E aí, nós vamos deixar para revisão de amanhã, revisar a parte dos crimes do ECA, até porque eu confesso que eu não faço a mínima ideia que travou tudo aqui do gabarito da questão.
Eu não sei se eu já falei a vocês, eu faço o gabarito na hora, não olho, né? Então, para que eu não possa cometer um erro, se eu não vou ter a capacidade de raciocinar bem para identificar o crime, né? Sábado tem aula, temos aula. Avisei e vou avisar. Sábado nós temos aula de 8 a 12, 12 e meia. Eu não mandei o gabarito não das questões de penal, dessas que a gente respondeu, dessas que a gente respondeu agora. Foi? Hã? De qual? Mandou não, professor, de penal. Dessas agora aqui, de Nestante, foi que a gente respondeu? Exato. Dessas que. Me ajudem, pessoal. Das que teve a aula agora, Nestante, há pouco, não foi? Isso, não mandou não. Ah, mas eu não pedi que alguém mandasse os gabaritos, homem, para mim. Ah, Eu não já estou dizendo a vocês que eu não falo, que eu não gravo os gabaritos. Se eu for fazer, se eu tiver que fazer o gabarito, eu vou responder de novo. no grupo que eu tô, eu mando. Não, entendeu? Eu não faço o gabarito anterior, não, pessoal. Eu não consigo fazer o gabarito, só consigo responder a questão, entendeu? Quando eu separo as questões, eu não corrijo o gabarito. Eu deixo para corrigir na aula. Professor, por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eu não consigo. E segundo, porque o que importa é a explicação. Se a minha explicação está certa, o gabarito tem que estar certo. Se errou, professor, sem faltar com humildade, o erro foi da banca. O professor nunca erra, né? Bom, pessoal, eu não esqueci da questão que envolve a guarda, não, viu? Amanhã eu vou dar uma revisada. Confesso a vocês que eu não entendi qual o raciocínio que eu utilizei para fazer a tabela e colocar lá que a guarda não dá. Hã? Não, Adriane. A aula de direito administrativo foi na segunda, né? Eu revisei administrativo e penal. Amanhã eu vou fazer uma seleção de assuntos da parte específica que eu ainda não tratei diretamente, certo? E essa seleção será uma revisão complementar. Eu vou revisar umas partes do processo administrativo disciplinar, umas partes do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, do CISNAD, e aí fecha nessa revisão. E também da parte de crimes do ECA, certo? Beleza? Pessoal, então fechamos mais uma revisão. Boa noite. Até amanhã, certo? Confesso que eu estou meio baqueado, mas revisamos bem. Amanhã vai ser que hora mesmo, professor? Oi, Amanhã vai começar a que horas? 9 horas. Da noite? Isso. Ok, obrigado. Beleza, pessoal? Então, até amanhã, viu? Boa noite.